Oi, vamos falar sobre a oração? Vamos conversar sobre a vida de oração. Eu quero passar para vocês um pouquinho sobre como que a minha vida tem sido transformada, como que o Senhor tem agido na minha vida através da minha vida de oração. Perdão, gente. Através da minha vida de oração. Desde o dia que eu decidi falar para o Senhor, a partir de hoje, eu vou ter uma vida de oração, eu nunca mais abandonei. É uma disciplina, é um estilo de vida que eu tenho, a minha vida de oração. Eu tenho alguns horários que eu me dedico para orar, em determinadas fases da vida, em determinadas épocas, ou para alguns assuntos específicos. Eu tenho as minhas orações da madrugada, mas ela não é permanente. Eu orar nas madrugadas não é permanente, não é todo dia, é por um período, por uma fase e por algo muito especial. Assim como o jejum, né? Que um dia também a gente pode sentar aqui, né? Eu vou preparar também sobre o jejum e Deus vai me dar a graça de poder conversar com vocês sobre a minha vida de jejum também. Então, é por uma causa específica, por uma fase, por um tempo, por alguns dias, que tem início e tem fim, que eu faço as minhas orações da madrugada. Eu já tive orações que eu fiz pela madrugada, de forma não planejada. Eu simplesmente queria ter a experiência para ver se eu daria conta de levantar as madrugadas para orar. E o Senhor me deu a graça de me manter acordada, de me manter focada nas orações da madrugada. Então, hoje eu tenho as minhas orações da madrugada por algo muito específico. Mas a minha vida de oração, ela é normalmente pelas manhãs. Eu tenho as minhas manhãs bem cedinho, dedicada às minhas orações, dedicada à leitura da palavra de Deus. E todos os dias eu assisto uma pregação nas redes sociais, de um pastor específico ou de um tema específico, ou se eu estou estudando um determinado tema naquela semana, eu procuro por temas, mas todos os dias eu assisto pelo menos uma pregação, né? E ao longo do meu dia, eu também tenho o meu estilo de vida de orações curtas ao longo do dia. Se eu estou parada no trânsito, fechada num sinal mais demorado, quando eu me pego a consciência, eu entro ali numa oração rápida. Às vezes uma situação que eu vejo na rua, eu faço uma oração curta, rápida, simples, objetiva, ali com o Senhor, a respeito daquilo que eu acabei de ver. Mas eu tenho o meu estilo de vida e o Senhor tem transformado a minha vida todo santo dia. Todo santo dia o Senhor tem transformado a minha vida, o Senhor tem me trazido respostas, o Senhor tem me dado clareza, o Senhor tem revelado sinais, o Senhor tem respondido às minhas orações, seja no não ou seja no sim. Mas as minhas orações, elas nunca são em vão. Às vezes, eu demoro um pouquinho para ver a resposta da oração. Às vezes, o tempo de revelação, às vezes, não é imediatamente. E às vezes também, o que o Senhor me revela, o que o Senhor me mostra, o que o Senhor me responde, algumas vezes também, para não dizer muitas,
também não é de acordo com o que eu vinha pedindo ou de acordo com aquilo que eu estava esperando, melhor dizendo. Mas as minhas orações nunca foram em vão. O Senhor nunca me deixou sem resposta de oração. E eu queria ler uma frase para vocês que eu li de um pregador hoje pela manhã, e diz assim, abre aspas, quando você decidir transformar as suas lágrimas em oração, você vai ver o poder de Deus em ação, fecha aspas. E essa frase aqui, eu não me atentei se é exatamente um versículo bíblico. Se for, eu peço perdão, não tenho a referência bíblica dele, mas eu não ouvi se ele deu referência bíblica dessa frase que ele disse. Então, eu só estou atribuindo o que eu ouvi da pregação dele como sendo uma frase dele. E é do pregador Tiago Brunet. Então, eu queria dar a honra aqui a ele, né, que foi a pregação dele hoje pela manhã que eu ouvi sobre oração. E eu queria ler com vocês o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. A minha versão que eu vou ler é a versão NVT, que é a versão transformadora. É Jeremias, que está lá no Antigo Testamento, o livro de Jeremias 33, o verso 3. Diz assim, pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Essa é a versão transformadora. Eu estou lendo a Bíblia da Mulher que Ora e, inclusive, ela tem uma explicação, ela tem uma anotação voltada para a vida da mulher de oração. O que ocorre quando uma mulher se ajoelha aos pés do Senhor, como que a mulher ela move os céus através das suas orações. A mulher que é intercessora, ela ativa a resposta de Deus para as suas orações. Ela chama a atenção do Senhor para as suas orações. Então, o Senhor aqui nos convida a nos achegar a Ele em oração, perguntar para Ele, entregar o nosso coração a Ele em oração e Ele nos responde aquilo que nos está oculto. Por quê? Eu digo que está oculto, porque os nossos olhos naturais não conseguem enxergar além daquilo exatamente que a gente está vendo. Por exemplo, eu estou aqui na minha sala e logo ali na frente tem uma parede. Eu não consigo enxergar o que está além da parede. Eu estou com as minhas Bíblias, que tem as outras versões aqui que eu já disse a vocês. Eu estou com os meus livros aqui, com o meu caderno de anotação, com a minha caixinha de canetas, né? Eu e o Lucas. Tudo isso está apoiado em cima de uma mesa de madeira. E eu não consigo enxergar o que está debaixo dessa mesa, porque os meus olhos naturais não me permitem, a minha condição humana não me permite enxergar além do obstáculo que está à minha frente. E assim é com a gente a questão da oração. A gente ora para Deus, a gente se entrega para Deus por meio da fé. A gente se entrega para Deus através das orações, porque a gente conhece o Pai a quem a gente serve, mas a gente não consegue enxergar a resposta. E o Senhor vem e nos revela aquilo que está em oculto, aquilo que é impossível da gente enxergar, aquilo que é impossível da gente receber, né? Aquilo que está inacessível a nós, o Senhor nos revela. E é isso que está dizendo, e na minha vida não tem sido diferente. Muitas coisas que eu decidi entregar para o Senhor, toda a minha dor, as minhas lágrimas, a minha vida doída, sofrida, que o Senhor tem gerado testemunho na minha vida, o Senhor tem gerado propósitos na minha vida, através de tudo que Ele tem me ensinado,
através das minhas experiências vividas, o Senhor tem revelado para mim, através das orações, aquilo que eu não consigo ver. Sinais que eu peço para Deus, o Senhor tem revelado sinais para mim. Quando eu peço para Deus me revelar alguma coisa que eu não estou enxergando, que eu sou, né, extremamente limitada, que eu não consigo entender, o Senhor vem e traz clareza para aquilo que eu estou pedindo. O Senhor vem e me responde. Respostas muito simples. Se eu devo ir a tal lugar, se eu não devo, que o Senhor me mostra, se é para eu ir, se não é para eu ir. E o Senhor tem respondido. E cabe a gente também, quando a gente recebe a resposta do Senhor, obedecer, né? Porque tem o outro lado da moeda, né? A gente ora, a gente pede, Deus responde. E será que a gente obedece? Então, tem esse ponto também, né? Que precisa ser colocado em consideração. Mas a minha vida de oração, ela iniciou a partir de um processo muito dolorido que eu vivi, de uma fase muito doída, muito que o Senhor permitiu que ocorresse na minha vida para que eu fosse atraída para Ele. E a minha vida de oração, a minha vida nunca mais foi a mesma a partir da minha vida de oração. O Senhor me mostrou que Ele faz, que Ele está aqui comigo, que Ele não me abandona. O Senhor me revela coisas que eu nunca imaginei que eu poderia ter. O Senhor me revela através das orações. Coisas que eu nunca imaginei poder receber, o Senhor me responde através das orações. Coisas que, na verdade, eu nem imaginei que eu poderia um dia me abrir com o Senhor, coisas que estavam ocultas aqui dentro do meu coração, que só o Senhor conhece. Quando eu comecei a me revelar para Ele através das orações, quando eu comecei a abrir o meu coração para Ele, quando eu comecei a expor para Ele, o Senhor começou a agir em mim. E até hoje, né? Então, até hoje as minhas orações nunca deixam de ser respondidas. É como eu disse, às vezes é um não. Eu estou querendo algo, eu estou pedindo algo, às vezes o Senhor vem com um não. Mas Ele responde. Às vezes o Senhor não responde imediatamente, mas Ele responde. E cabe a nós também, né? Pedirmos para Deus sabedoria, discernimento e entendimento, para que a gente também possa entender aquilo que Ele está falando com a gente, né? Saber aquilo que Ele está revelando para nós, né? E então eu queria incentivar vocês a terem vida de oração. É muito simples a gente decidir, o difícil é a gente permanecer. E isso é muito... não sei se a gente pode dizer assim, mas é clichê, né? A gente sempre vê os pastores, pregadores falando isso, né? Decide, mas permaneça. Porque decidir, a gente pode decidir, a partir de hoje eu vou comer saudável. A partir de hoje eu vou ter uma alimentação mais saudável, né? A partir de hoje eu vou... É muito simples, né? Um exemplo que eu vou dar aqui. A partir de hoje eu vou frequentar a academia. Aí você vai toda empolgada, vai para academia, vai no primeiro dia, vai no segundo, vai no terceiro, no quarto você já tá assim, né? Vamos pegar aí de segunda a sexta, né? Aí na sexta-feira você tá mais empolgada porque vai fechar a semana, aí tem aquela folga de sábado e domingo, né? Normalmente, né? Faz a folga de sábado e domingo, aí para reiniciar na segunda-feira já vem a luta, né? Já vem aquela... Ai, meu Deus do céu. Então não é todo mundo que está determinado, que tem a determinação de continuar aquilo que disse um dia, né? A partir de hoje eu vou fazer tal coisa. Mas na minha vida de oração foi assim que aconteceu. Assim que eu quero dizer,
eu tive determinação. Então, eu tenho uma vida de oração há 10 anos, eu tenho uma vida de oração ininterrupta há 10 anos. Eu tenho uma vida de oração frequente, determinada, persistente, focada há 10 anos. E isso eu falo com toda a verdade do meu coração para vocês. Eu tenho uma vida de oração há 10 anos. E eu espero, pela graça do Senhor, permanecer por mais 10 anos, e por mais 10 anos, e por quanto tempo o Senhor me permitir estar aqui na terra. Eu quero permanecer aos pés dele todo santo dia. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde o Senhor me resgatou. E hoje eu sou dele. E ele fala comigo todos os dias. O Senhor está comigo todos os dias. E eu queria te incentivar. Busque a Deus em oração todo santo dia. Busque Deus em oração todo santo dia. Você vai passar por momentos de pensar em desistir, porque é isso o que o inimigo das nossas almas quer. Ele quer nos afastar do Senhor, ele não quer que a gente inicie a vida de oração. E quando você iniciar, ele vai tentar de tudo para fazer com que você desista. E isso acontece comigo, tenha certeza. Mas eu escolhi estar aos pés do Senhor todo santo dia. Eu escolhi viver uma vida de oração, um estilo de vida de oração. Eu sou uma mulher de oração. Eu sou uma mãe intercessora. Eu sou uma mulher de oração. O Senhor me trouxe para a palavra dele. O Senhor me atraiu para a cruz. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha história. O Senhor me deu um propósito de vida. O Senhor formou os meus dias. O Senhor colocou um novo louvor nos meus lábios. O Senhor firmou os meus pés na rocha. E hoje eu sou dele. E eu tenho a minha vida de oração todo santo dia. Então eu falo para você, tenha vida de oração. Comece de pouquinho. Comece com as orações curtinhas. Não tem jeito, acha que não sabe orar. Simplesmente abra os seus lábios e fale: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, muda minha vida. Senhor, muda minha história. Senhor, e começa a dizer para Deus o que está dentro do seu coração. Comece com frases curtas. Comece agradecendo: Senhor, obrigado pela vida. Senhor, obrigado pelo alimento. Senhor, obrigado pela comida. Senhor, obrigado pela minha casa. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pela vida dos meus filhos. Senhor, obrigado pelo meu emprego. Senhor, obrigado pelo sol. Senhor, obrigado pela chuva. Senhor, obrigada. Comece de pouco. Se você não tem o costume, comece de pouquinho em pouquinho. Mas de pouquinho em pouquinho o Senhor vai abrindo seu coração. O Senhor vai se revelando a você. Comece de pouquinho em pouquinho, mas não deixe de orar. Adquira uma vida de oração. Adquira uma vida, um estilo de vida de oração. Seja uma mulher de oração. O Senhor te salvou, o Senhor te resgatou, o Senhor te livrou. Agora você é dele, agora você é filha amada do Senhor. Agora você é uma mulher do reino de Deus. Tenha vida de oração. Que Deus te abençoe. Te dê uma linda... Hoje é terça-feira. Que o Senhor te abençoe nesta terça-feira. Um beijo. Fica com Deus. Tenha uma vida de oração.